iniciar e nos dediquemos agora a isso de todo o nosso coração, voltando toda a nossa atenção para o objetivo de nossa vida aqui. Portanto, nós nos convocamos para que nesse momento nós possamos curvar nossa fronte e em oração ouvirmos o prelúdio musical pelo grupo de louvor da nossa congregação. Permaneceu a
Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e com voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Cantai e exultai perante o Senhor, que é Rei. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a esta convocação, para esse ajuntamento solene de alegria e gratidão, que marca a passagem do 36º aniversário desse campo missionário, desta congregação, desta igreja. Nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que aqui vieram para celebrarem conosco e partilhar esse momento de alegria e gratidão de todos aqueles que compõem esse campo missionário, esta congregação, esta igreja. É motivo de alegria e de muita gratidão nos reunirmos para lembrar que o Senhor é bom e que Ele é soberano na vida e na história do seu povo, e que a história do seu povo está cheia das ações de Deus, que manifestam a sua glória e que nos levam a adorá-lo e a reconhecer que somos o seu povo e que Ele cuida de nós. Há 36 anos tem sido assim, e o Senhor tem mostrado a nós seu cuidado, a sua proteção, e que os seus planos e os seus projetos não podem falhar. Quero convidar nesse momento para tomarem assento aqui conosco os nossos colegas pastores e princípios da associação, pastor Clemilson, vice-presidente de nossa associação, o pastor Mário, o nosso secretário de evangelismo e missões da nossa associação, o pastor José Ângelo, o nosso secretário de atividades ministeriais também da nossa associação, pastor Marcos Vilela, o nosso secretário de educação teológica, o nosso irmão licenciado Carlos Melo, evangelista na congregação da IAC Boas Novas, lá em Senador Modestino Gonçalves. Quero convidar o pastor Elton, por favor, tomar assento.
assento conosco aqui. E convidar a todos para que, por gentileza, todos que puderem, se colocarem de pé conosco nesse momento, para podermos entoar o hino dos Salmos e Hinos 256 dos Salmos e Hinos. Hino 256 será executado pelos nossos irmãos do grupo de louvor da primeira igreja aqui de Janduária, sob a direção do nosso irmão Luiz Carlos e os demais, por favor.
Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É muito bom poder estar mais uma vez nessa casa, nesse lugar tão abençoado, né? Que Deus tem preparado aqui nesse bairro. E eu quero aqui trazer o abraço da Igreja Congregacional em Itacarambi e suas congregações a esses irmãos, a essa igreja, e louvar a Deus por essa oportunidade de mais um ano, debaixo da direção do Espírito Santo. A igreja está marchando. Glória a Deus por isso, né? Então, parabenizar os irmãos pelo trabalho, pela continuidade, pela determinação e compromisso, né? Que estão sempre, né, realizando a obra do Senhor. Né? Tem alguns irmãos que me acompanham aqui de Itacarambi. A minha família está aqui, de pé, por favor. A minha esposa tem 2 filhas aqui, 2 filhos lá fora. Deus abençoe. Pode sentar. Não sei se o presbítero Eliel chegou. Se não, deve estar a caminho também. Ele está vindo, né, para poder participar desse momento bom. Amados, eu quero orar ao Senhor. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Se você pode, se coloque de pé para esse momento. E vamos orar ao nosso bom Deus. Rogar mais uma vez toda a bênção e cuidado dele sobre nossas vidas. Feche os olhos. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus. Obrigado, Deus, porque tivemos mais um dia na tua presença. Obrigado porque tudo que fizemos até aqui, ó Pai, foi debaixo da proteção do Senhor. Dos cuidados paternais do Senhor, que está sempre sobre nossas vidas. E nós te louvamos, ó Pai, por isso. Porque não podemos fazer nada e não queremos fazer nada sem a tua boa mão a nos guiar. Muito obrigado por essa reunião da igreja. Muito obrigado por esse ajuntamento solene, ó Pai, aonde o teu povo, com o coração agradecido, exalta o teu nome santo e glorioso, por aquilo que o Senhor tem feito nessa igreja, pelo cuidado que tem dispensado sobre os teus servos, neste lugar, que tem marchado e guardado firme a palavra no coração. Ó Pai, nós te louvamos porque isso é dádiva do Senhor. É o Senhor que cuida da tua igreja. É o Senhor que alimenta, que sustenta, que renova as forças da tua igreja. E nós podemos, ó Pai, declarar, de fato, ó Deus, e de verdade, até aqui tem nos ajudado. Tem ajudado o teu povo nesse bairro, nessa cidade, a fazer a tua obra. Então receba a nossa adoração, nossa, ó Pai, glorificação ao nome santo do Senhor, pelas dádivas recebidas durante todo esse ano dessa igreja, e aquilo que ainda irás fazer neste lugar, pelo teu servo que estás preparando para este lugar. Que o Senhor continue direcionando segundo a tua boa mão e vontade, ó Pai, para a vida dessa igreja. Nós cremos, ó Pai, nisso. E nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder se sentar, amado. Deus abençoe. Lembrar os feitos do Senhor é um exercício, como diz o irmão Getúlio, que nos obriga a olhar para trás e contar as bênçãos, rememorar a história de Deus guiando e dirigindo o seu povo. E é por isso que nós vamos cantar agora o hino de número 64. 64 dos Salmos e Hinos, onde nós fazemos isso. Hino de número 64. Deus dos antigos, cuja forte mão rege os milhares de astros na multidão. Teu povo guia em paz e mansidão, testemunhando a tua redenção. E as nossas vidas cantarão o Senhor com gratidão do teu eterno amor. Cantemos. Antigos, cuja
palavra de Deus. E para isso convidamos o pastor Magno, que é também nosso secretário de missões de nossa associação, que tem a oportunidade. Graças e paz, queridos. Em nome da Secretaria de Evangelismo e Missões, nós queremos parabenizar vocês por dois grandes motivos. Pelo aniversário também, porque vocês continuam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Isso nos deixa muito felizes. E temos orado por vocês. Nós temos pedido ao Senhor que levante uma pessoa que possa dar continuidade ao trabalho que o pastor Argentino muito fez bem nesses anos que aqui passou. Então nós temos orado, pedido a Deus que levante um homem dele para cuidar de vocês, tá bom? Eu também trouxemos um grupo lá do Fabião 1. Eu queria pedir para os irmãos ficarem em pé. Tem um grupo lá fora, tem alguns lá fora e tem outros aqui dentro. Que bom, esse pessoal lindo aí é do Fabião 1, tá bom? Poder sentar, queridos. Então vamos nos colocar de pé todos e vamos fazer uma leitura responsiva no Salmo 111. Eu vou ler os ímpares, os irmãos juntos leem os pares. Salmo 111. Vamos fazer uma leitura responsiva. Salmo 111. Eu vou ler os ímpares, os irmãos leem juntos os pares. Salmo 111. Todos acharam, né? Diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graça ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, em sua justiça permanece para sempre. Perfeitos e memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento ao que o teme, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou o seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revela a prudência a todos os que a praticam, o seu louvor permanece para sempre. Amém. Deus abençoe. Amém. Se todos nós aqui estamos alegres, é porque viemos compartilhar da alegria dos irmãos e irmãs que fazem parte dessa congregação e que bem sabem aqui os motivos que têm justos para agradecerem, para dar graças a Deus, porque eles são aqueles que têm vivido aqui a história da igreja. E hoje a gente vai ouvir um pouquinho sobre ela, que é muito bonita e inspiradora para nós. Mas antes vamos chamar aqui o grupo de louvor, né, da congregação aqui no Alvorada, e eles terão uma primeira participação no culto dessa noite.
damos o Senhor da paz, Senhor. Amém.
convidar aqui, para permanecer aqui, a nossa irmã Marilene, é membro aqui da nossa congregação, e ela vai fazer agora para nós a leitura de um breve resumo histórico da nossa congregação. Eu acredito que pela primeira vez a gente vai fazer isso, e em outros aniversários a gente quis fazer, não foi possível, e dessa vez nós conseguimos. Eu quero desde já agradecer aqueles que colaboraram para isso, e vamos ouvir agora com atenção. Salve a Madre Igreja, Papai do Senhor. Amém. Vou estar fazendo a leitura hoje. Breve histórico da Igreja Congregacional Nova Vida em Januário. Alguns começos podem ser questionados devido às motivações meramente humanas. Contudo, não é assim com a obra que Deus realiza na história do seu povo. Porque por trás no ano de 1989, tiveram início as atividades que deram origem à nossa igreja, que hoje comemora 36 anos. Nesse tempo de lá até aqui, podemos dizer que passamos por 3 fases. A primeira, a saída de um grupo de irmãos da primeira igreja congregacional dessa cidade de Januário, por discordarem de algumas questões litúrgicas e alguns aspectos doutrinários, e com o apoio do pastor Wilson dos Anjos, que ainda hoje exerce as suas atividades pastorais em Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro. O grupo foi assistido pastorialmente, primeiramente pelo pastor Jânio, o primeiro obreiro da igreja, naquele tempo. Éramos uma congregação da Igreja Congregacional da Barra do Piraí, pastoreada pelo pastor Wilson dos Anjos, cujos familiares estiveram entre os primeiros membros e se desfiliaram da primeira igreja em Januária para formar a pequena congregação que cresceu e posteriormente adquiriu um terreno e construiu um templo no bairro próximo à rodoviária de nossa cidade, dando sinais que prosperaria e seria a segunda igreja congregacional em Januário. Contudo, devido às circunstâncias adversas enfrentadas pelos poucos membros que assistiam àquele tempo, o pastor Jânio teve que retornar ao Rio de Janeiro com sua família. O grupo se dispensou. Esse foi o fim desse primeiro período, mas a igreja não morreu. Ela seguiu seu caminho com a perseverança daqueles que decidiram que valeria a pena continuar. E entre eles estava a irmã Carmelita e alguns dos seus familiares e a irmã Clotilde. E essas Carmelita e Clotilde continuam aqui, firmes e constantes, as últimas remanescentes daqueles primeiros anos. A segunda fase veio como consequência da decisão daqueles poucos que ficaram e buscaram o apoio da associação regional naquela época, que colaborou para a vinda do pastor Alcione Cardoso, sua esposa, a missionária Claudionete. Além do pastor José Nascimento, que assistiu à igreja num período em que o pastor Alcione se deixou o trabalho, segundo informações de membros daquele tempo. O pastor Nascimento e sua esposa Branca, como era chamada, moraram em contavam com um grupo muito pequeno de irmãos, mas ainda assim se ajuntaram para assumirem parte do sustento do pastor e o aluguel do salão. Então, nessa fase, o pastor Alcione dirigiu o trabalho, ausentou-se. O pastor José Nascimento assumiu. Depois de algum tempo, deixou o trabalho e o pastor Alcione retornou. E com muito empenho de seus membros e apoio de outras igrejas, adquiriram um terreno onde hoje se encontra erguido o nosso templo. No mês de novembro, ano de 2007, o pastor José Nilton Alves da Silva estava em processo de retornar à região e assumiu a presidência da associação, projeto missionário, que ganhou o nome Projeto Thompson, em homenagem ao pioneiro da evangelização da região do norte de Minas. O pastor
Romildo, conhecendo a carência desse trabalho aqui em Januária, decidiu realizar a primeira ação do projeto em nossa igreja, com o apoio do pastor Moisés Teres, que foi o pastor da primeira igreja de Januária na época, lançaram os alicerces do templo e em abril de 2009 o projeto foi realizado. E além do trabalho de evangelização e outras ações, deixaram o nosso templo em ponto de receber o telhado. Esse período terminou com a saída do pastor Alcione da igreja e da cidade. Mais uma vez, a história se repetiu e terminamos mais uma fase, em circunstâncias bem desfavoráveis. Contudo, assim como anteriormente, a membresia da igreja se manteve firme e a Associação Amém assumiu a responsabilidade de dar assistência ao trabalho com o apoio da primeira igreja de Januária. Então, como Deus é soberano da história do seu povo, se o começo da nossa história com ela, pela qual temos hoje muita gratidão por todo apoio recebido até aqui, da igreja e de seus pastores Clemilson e José Ângelo. Enfim, a terceira fase teve início com a associação, assumindo a responsabilidade da congregação e nos ajudando na conclusão das obras e na construção do nosso templo, através de mutirões, como o da colocação do telhado e outros que aconteceram até hoje. Nesse período, a chegada do novo obreiro, a irmã Márcia, filha da irmã Carmelita, assumiu a congregação. O marco recente e importante dessa última fase até agora foi o término do projeto de implantação de igreja em Pedras de Magalhães. E foi assim que trouxeram as igrejas e iniciaram a busca por um obreiro que pudesse dar a assistência que tanto precisávamos. As muitas orações e apelos chegaram ao nosso seminário em Recife e entraram no coração do recém-formado licenciado José Pergentino da Silva. A convite da associação, o obreiro veio conhecer a cidade e o campo. Voltou para casa para orar e conversar com a família. Depois de deixarem seus vínculos familiares de igreja e trabalho secular, em 2014 chegaram à nossa cidade. O pastor José foi ordenado em nossa igreja e trabalhou conosco até dezembro de 2024. Foram muitos os desafios que enfrentamos juntos. Sua família, a princípio, teve dificuldade de adaptação, especialmente a sua filha Júlia, ainda adolescente. Mas o pastor José e sua família se dedicaram a trabalhar conosco com muito zelo e dedicação. Crescemos juntos, amadurecemos, chegaram mais membros nascidos de Deus e também de casais que frutificaram. Que tempo bom! Podemos dizer que essa foi a fase de amadurecimento, de consolidação, do preparo da liderança, um presbítero e 2 diáconos. Todos fomos bem treinados nesse tempo, como dirigentes de culto e pregadores. Pastor José deu a todos muitas oportunidades e soube enfrentar com paciência e resiliência os dias mais difíceis que passamos. Assim encerramos um ciclo com a despedida do pastor José e iniciamos outro, de oração em busca de um novo obreiro. Que a obra do Senhor sermos muito brevemente a segunda igreja congregacional de Januária. Somos gratos a Deus pela liderança dedicada de nossos oficiais, presbítero Enoque e diácono Ivan e o Arno, que tem conduzido as atividades da nossa igreja nesse tempo com amor e dedicação. Também a toda a assistência que temos recebido da nossa associação e da sua federação de homens. Hoje é um dia de gratidão a Deus, aos nossos obreiros, à associação e a cada família que compõe a nossa igreja e tem colaborado para que a obra do Senhor seja feita e seu nome glorificado. A Deus toda glória. Amém.
igreja de Vazelândia, também das congregações em Ibiracatu e Bonança. Dizer que estamos muito felizes em participar de mais esse momento festivo, alegre, né, e saudoso também, devido à leitura que foi feita. Nós louvamos a Deus, né, pelas bênçãos que derramaram sobre a igreja e continuará derramando. Quero ler o texto que se encontra em Lamentações, capítulo número 3, verso de número 21, bem conhecido de todos nós, o que me pode dar esperança. Não precisamos falar mais nada, já foi lida aqui a história. Que Deus possa trazer essa esperança sempre aos nossos corações, sabendo que Ele é o Deus que conduz a sua igreja, o Deus que pastoreia o seu rebanho, e temos visto, na verdade, essas bênçãos de Deus aqui nesta congregação. Deus tem conduzido todas as etapas e continuará conduzindo. Deus continua abençoando os irmãos e que essa congregação possa continuar sendo luzeira do Senhor aqui neste lugar. Vamos orar a Deus, irmãos, agradecendo ao Senhor pela existência desta igreja e pedindo a Ele que consolide cada dia mais as suas bênçãos no meio do seu povo e entre o seu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus bendito, Deus amado, louvado seja o teu nome, ó Deus, por esta igreja. Ó Deus, quantas bênçãos, ó Pai, mas também quantos desafios enfrentados, mas em todos eles a tua boa mão, ó Deus, foi vista, a tua boa mão, ó Pai, foi, ó Deus, percebida. O Senhor levantando homens e mulheres, ó Deus, levantando os servos do Senhor, encorajando-os, ó Deus, para aquilo que o Senhor determinou este lugar. De fato, os planos do Senhor não podem ser frustrados. Por mais desafioso que seja, por mais, ó Deus, às vezes impossíveis que sejam, o Senhor leva a bom termo todos eles. Amém. E te louvamos, ó Deus, que o Senhor tem usado, não por nossos merecimentos, ou por merecimentos, ó Pai, daqueles que foram usados para a obra do Senhor. Amém. Apesar de nós, o Senhor tem nos dado o privilégio, e aqueles que passaram por aqui, dado o privilégio de fazer parte de uma história maravilhosa. Uma história, ó Deus, que é a história ou parte da história de um avanço, não de um reino terreno, de um avanço não de uma cidade, não de uma empresa, mas o avanço, ó Deus, do reino do Senhor. Amém. O avanço, ó Pai, da obra do Senhor. E quão gratificante é para todos aqueles que participou desta, ó Deus, desse privilégio de fazer parte, ó Deus, dessa história. Amém. Mas o Senhor tem chamado também muitos para continuar. E nós oramos ao Senhor, que assim como o Senhor chamou, o Senhor capacitou todos aqueles, ó Pai, que participaram de todas as etapas, ó Deus, do trabalho desta igreja, nós suplicamos ao Senhor que levante, ó Deus, que capacite, ó Deus, aqueles que estão aqui, que continuem, ó Pai, levante homens do Senhor, crianças, jovens, adolescentes, ó Deus, levante um obreiro aqui para este lugar. O Senhor já tem determinado, e nós, ó Deus, oramos, clamamos, pedimos ao Senhor que confirme as obras de suas mãos cada dia mais. Continue nos abençoando essa noite, que seja tempo, ó Deus, de edificação, que seja tempo de adoração, de louvor, de alegria. Amém. Esses dias, ó Pai, que estaremos bendizendo ao Senhor aqui neste lugar. E o Senhor, ó Deus, possa renovar, revigorar-nos. E que nós possamos, ó Deus, ter mais estes momentos. Amém. Em nossas memórias, para a edificação e o louvor do Teu nome. Amém. Em nome. Então cante com bastante alegria do seu coração, exaltando assim
o nome do nosso Deus. Estamos de pé. Pressionados, mas não desanimados,
assim engrandecendo mais uma vez a nosso Deus nessa noite. Quando tudo te
Graça e paz, irmãos. Amém? Senador Destino Gonçalves, a Congregação Esperança, e trago um abraço lá dos irmãos de Senador. Tive o privilégio de poder fazer a prova, a primeira parte da prova nessa manhã, para o exame do Dan. O nervosismo foi lá em cima, né? Como de todo mundo, mas Deus foi misericordioso e graças a Deus consegui concluir a tempo. Mas parabéns a esta igreja pela data festiva, mas também pela história. Deus continue abençoando vocês. Eu gostaria de compartilhar um texto e em seguida fazermos uma oração juntos. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 15. Senhor, obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor provou o seu amor para com cada um de nós, entregando o seu Filho amado para morrer no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores, Senhor. E é por isso, Deus, que nós sabemos que o Senhor tem dedicado esse momento para salvar pecadores. Assim como Paulo declarou, Senhor, que essa palavra é digna de toda aceitação, que o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E aqui estamos, Senhor, pecadores que necessitam de Cristo Jesus nessa noite. Por isso, Deus, aviva o teu povo, aqueles que estiverem mortos em seus pecados e delitos, que possam ser reavivados pelo poder do teu Espírito Santo. E Deus, aqueles que estiverem desanimados, possam ser reanimados pela pregação fiel do Evangelho, Senhor. E que juntos, Deus, nós possamos louvar o teu santo nome e bendizer a ti em todos os momentos. Louvado seja o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, com a leitura que foi feita pela nossa irmã Marilene, visitamos hoje um pouco das memórias da nossa igreja, lembrando um pouco do seu passado. E vimos que encerramos uma terceira etapa dessa igreja com a saída do nosso último obreiro, o pastor José. E assim, com a sua saída, iniciamos uma quarta. E com oração e esperança, nós estamos buscando no Senhor saber quem Ele tem separado para que seja o obreiro que vai dar continuidade à trabalhação aqui. E assim, com oração, esperança e expectativas, que nós estamos trabalhando como associação e convidamos o pastor Eliar, que vem lá da Paraíba, São José de Piranhas, juntamente com a sua esposa, a nossa irmã. Eles vieram ao convite da associação, em parceria com as igrejas, para conhecerem a nossa região e conhecerem especificamente esse trabalho aqui e também a nossa igreja em Vazelândia e suas congregações. E nessa oportunidade ser o pregador desses cultos, agora e amanhã à noite, que marcam as comemorações do 36º aniversário dessa congregação aqui. Queremos, em nome da congregação e também em nome de nossa associação, todos os seus obreiros, igrejas, campos e congregações, dar as boas-vindas aos irmãos, às terras norte-mineiras, à nossa associação, Amém, Associação Missionária para a Evangelização no Estado de Minas Gerais. Nós queremos ser essa associação que realmente se preocupa com missões, que se preocupa com o progresso do reino de Deus, que se preocupa com as igrejas, mas se preocupa em ser uma parceira da obra tão extraordinária que Deus está fazendo nesse mundo. E a gente aqui está um pouco das igrejas e congregações aqui representadas, um número pequeno hoje, mas estamos aqui e com alegria nós damos as boas-vindas aos irmãos. Muito obrigado. O pastor Eliar vai assumir agora no púlpito, vai nos trazer a palavra de Deus, e ele tem toda a liberdade, inclusive para falar um pouquinho sobre ele, porque acho que todo mundo tem curiosidade, né? Eu não vou me arriscar, porque vai que eu erro. Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. A primeira palavra é de gratidão ao Senhor em estar aqui nessa noite para
celebrar o Senhor juntamente com vocês. Depois de ouvir uma história tão linda, né? De graça do Senhor, a sua boa mão estendida sobre esta amada igreja. Minha palavra também é de gratidão à associação, em nome do pastor Milton, que se esforçou para alguns dias, desde alguns dias nós estamos em contato, e a prova de Deus a gente está aqui nessa noite. Então agradeço a toda a associação pelo esforço, agradeço também ao pastor Ângelo e a Josi que nos recebeu hoje na sua casa com muita alegria, e agradeço a amada igreja aqui de Alvorada pelas orações, porque quase não dava certo a gente estar aqui nessa noite. Quando fomos sair de lá, minha esposa adoeceu e passou muito mal no percurso. Pegou três condições, 3 ônibus para poder chegar aqui, e no primeiro ela adoeceu e foi muito difícil, mas Deus, pela sua graça, nos sustentou, nos trouxe aqui nessa noite. Já foi falado aqui, eu sou o pastor Eliá, e a minha esposa, temos 2 filhos, Samuel e a Kézia, eles não puderam vir, e só eu e ela. Nós estamos em São José de Piranhas, estamos ali há 3 meses, acho que vai fazer 3 meses. Nós estávamos à frente de um trabalho em cidade chamada Exu, Pernambuco, cidade conhecida como Terra dos Gonzaga, e passamos 3 anos lá. Depois chegou o tempo a gente está em São José de Piranhas, passando só um trono de Deus, enquanto Deus nos direciona para a sua vontade, para o novo trabalho. Mas esse trabalho não foi o último que a gente fez. A gente, desde 2011, implantando e revitalizando igrejas. Passamos por algumas cidades, posso citar ela em Itaporanga, Bonito de Santa Fé, tudo no interior da Paraíba. Também estivemos na capital, implantando uma igreja lá, uma congregação do Valentina, e passamos em Brejo Santo, já no Ceará. E agora estamos à disposição do Senhor para onde Ele nos mandar. Amém? Então eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no texto que foi proposto, 2 Coríntios, capítulo 6, pelo verso de número 2. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo número 2. Os encontraram? Leamos. Pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes agora, é tempo favorável, agora é o dia da salvação. Amém? O tema é tempo de salvação. Antes de eu pregar, eu quero fazer uma oração. Já que é tempo de salvação, vamos orar para que Deus possa estar salvando nessa noite. Amém. Oramos por almas. Dá-nos almas, Senhor. Sou um pastor que ama as almas perdidas. Eu estava no melhor tempo da minha vida quando Deus me chamou para a obra missionária. E eu me apaixonei pelas almas. Então eu quero convidar você a curvar sua cabeça. E com paixão, com entusiasmo. Senhor. Oh Deus, louvado seja teu nome, engrandecido seja teu nome, Senhor. E nós queremos, antes de ministrar a tua palavra, pedir ao Senhor por esse tema que foi proposto, é tempo de salvação. Amém. Nós queremos pedir ao Senhor que somente o Senhor pode convencer o mais vil pecador, depravado, destruído. O Senhor pode salvar, o Senhor pode alcançar pela sua infinita graça. É o Senhor que escolhe, é o Senhor que escolhe, meu Pai. Então, se é o Senhor pode fazer isso nessa noite. Nós clamamos ao Senhor por este bairro. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que nessa noite, a tua boa mão poderosa, que tem construído essa história, que nessa noite, Senhor, o Senhor nos dê alma.
Que nessa noite, Senhor, onde esse som chegar aos ouvidos, que no decorrer da ministração da Tua palavra, aquele que convence o homem, que é o Espírito Santo, possa tocar nos corações daqueles que ainda não têm, que ainda não encontraram o caminho, meu Pai. Que o Senhor, pela Sua graça e misericórdia, assim nós te clamamos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. É tempo de salvação. Por que é tempo de salvação? Paulo está aqui citando Isaías, dizendo que é um tempo favorável, é onde Deus ouvirá e ajudará o seu povo. Paulo começa esse texto, ele falando que ele é um cooperador, clamando à igreja, aqueles que o serviam ao Senhor também como os cooperadores na seara do reino do Senhor. Alguns falsos ensinos, introduzindo. Paulo escreve essa carta, além de instruir os coríntios, trazendo à mente deles, que eles, no versículo 1 vai dizer que eles não usassem da graça em vão. Ele vai dizer que eles não recebessem essa graça de Deus em vão, que eles pudessem atentarem para o que ele já tinha escrito, outra carta, primeira carta, instruindo a eles, mas os falsos ensinos estavam permeando no meio dos coríntios, e Paulo nos traz esses alertas para eles, acerca dos falsos ensinos e dos falsos mestres que estavam ali com suas heresias. E Paulo também ele vai falar para os coríntios que eles precisavam atentar para que eles não se interessassem por esses caminhos. Paulo também ele vai defender um pouco seu apostolado, porque estava sendo questionado por alguns. Então essa segunda, ele apresenta como esse cooperador que trabalha junto com ele, trabalha junto com o Senhor. Paulo também expõe as dores, as ofensas que ele sofreu por amor a Cristo. O ministério não é só flores, os pastores que estão aqui sabem disso. E no ministério nós passamos por tempos bons, mas também tempos difíceis. Mas isso não é apenas para o nosso tempo. Os homens do passado já passaram por esses dias, por esses momentos difíceis, pelo qual também o apóstolo Paulo está passando, e ele também traz uma ênfase a isso. Então ele, em meio às suas aflições, mas ele tinha certeza que o Senhor é quem o daria forças para ele passar por aqueles momentos. Então o Senhor dá força em meio à fraqueza e capacita e dá capacidade de discernir entre aqueles falsos, mostrando que é tempo de salvação, de reconciliação e de voltar-se para o Senhor. Porque muitos daqueles que um dia tinham falado que estavam servindo ao Senhor, mas por alguns falsos ensinos estavam se interessando talvez por uma teologia distorcida acerca do Cristo Jesus verdadeiro. Então, muitos da igreja de Corinto estavam sendo enganados, acompanhando esses falsos apóstolos. E Paulo ele vai falar no capítulo 5, do versículo 18 ao 21, ele vai exortar os coríntios a se arrependerem e se reconciliarem com o Senhor. Já no verso 2 do capítulo 6 que nós lemos, é como se fosse um fechamento do seu argumento, que ele vinha tratando acerca da reconciliação, aonde Cristo reconcilia os homens consigo mesmo. Então ele, no capítulo 49 de Isaías, no versículo 8 que nós lemos, Paulo tem a base, que é Isaías. Ele está falando aqui do seu argumento, mas ele tem uma base, e sua base é o profeta Isaías, que já tinha citado esse texto. Ele diz que o Senhor no passado tinha usado de misericórdia com o seu povo, e usaria agora no presente também